Os primeiros brasileiros. Olá, eu sou Eliane, professora de artes da Escola Virgínios da Gama e Melo, e vou apresentar para vocês os primeiros brasileiros. Os primeiros brasileiros são os habitantes que estavam aqui quando o invasor chegou. O invasor, no caso, é o português, que contam que ele veio por acaso para a nossa terra, mas não. Eles sabiam exatamente o que iam encontrar quando chegaram aqui, porque essas terras já eram conhecidas e haviam sido divididas no Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Espanha ficou com a parte que hoje conhecemos como América Latina e Portugal ficou com o Brasil. E em 1500 ele localizou esse território. Essa é uma fala de um índio contemporâneo nosso. Por que os brancos ficam nos pedindo nossos cestos, nossos arcos e nossos adornos de pena, enquanto os garimpeiros e fazendeiros invadem nossas terras? Será que querem conseguir essas coisas antecipando a nossa morte? Será que depois vão querer levar também nossas ossadas para as suas cidades? Essa fala se justifica diante do fato de que quando esses navegantes localizaram o Brasil, localizaram sim, porque eles vieram com instrumentos como o astrolábio, que mostra a localização das estrelas, a bússola, que marca o norte e mostra para onde a pessoa está se dirigindo, a luneta, que dá para você observar, naquela época você observava se tinha alguns obstáculos na sua frente ou se tinha algum inimigo. As caravelas, que foi uma embarcação desenvolvida pelos portugueses e que era muito eficiente em longas navegações. E a esfera armilar também era outro instrumento que era usado, é uma miniatura do cosmo. Aí ele tem o Equador, a linha do Equador, os hemisférios e os polos marcados e dava para ele se orientar no mar. E quando ele chegou aqui, essa é uma cena da primeira missa. É um quadro pintado por Vítor Meirelles. Nesse quadro a gente vê a primeira devastação do europeu quando chegou na nossa terra. Eles derrubaram logo uma árvore para fazer uma cruz imensa e botar no centro da cena. E a gente vê um grupo de portugueses ali no centro, que são os padres, os navegantes e os soldados que vieram com eles. Em torno desse grupo de portugueses estão os indígenas que estavam aqui, esses primeiros brasileiros que nós estamos falando. Esse grupo de portugueses, eles rezaram essa primeira missa e, segundo contou Pedro Vaz de Caminha, os índios também assistiram. Por isso, no século XIX, Vítor Meirelles pintou esta cena, com os índios assistindo a essa primeira missa. Esses povos que estavam aqui na época que os portugueses invadiram este território que hoje conhecemos como Brasil, eles já tinham uma cultura bem desenvolvida. Embora eles estivessem numa faixa chamada Idade da Pedra, numa fase de evolução chamada Idade da Pedra, porque eles não conheciam o metal, o que foi a grande sorte deles, porque nós sabemos que na Espanha, como os índios, na Espanha não, desculpem gente, na América Latina, como os índios conheciam o metal, os mexicanos, os chilenos conheciam o metal, eles foram altamente torturados. Eles eram torturados para dizer para os espanhóis onde estava esse metal. E como os portugueses perceberam que esses índios não conheciam o metal, eles olharam em volta e perceberam que poderiam carregar uma riqueza evidente, que era o pau-brasil. E esses índios já tinham uma cultura. Eles cortavam essas madeiras com um instrumento de pedra polida. E aqui eles escavavam uma árvore grande para fazer esse barco, por exemplo. Era escavado a partir de uma árvore grande. Eles escavavam até chegar ao formato da embarcação, da canoa. E esses remos, eles são de várias etnias. Cada remo desse representa uma etnia. E vocês podem perceber que tem decorações diferentes em cada um deles. Então, cada grupo de indígena, cada tribo, cada nação que já estava aqui no Brasil, esses primeiros brasileiros, cada um tinha sua cultura diferenciada. Aqui a gente pode ver nas ferramentas e armas que eles utilizavam. A primeira de cima, aqui do lado direito, é um machado de pedra polida. Ele é um machado simples, sem cabo de madeira. Provavelmente era um instrumento, uma ferramenta usada na cozinha para picar carne ou legumes e folhas.
Os de baixo já são machados com um cabo de madeira. E a gente vê que um deles tem um cordão enrolado. Certamente isso foi um processo que eles enrolaram esse cordão, porque quando a mão suava, certamente o machado podia escapar da mão, sendo somente de madeira. E esse cordão, ele absorvia o suor da mão, então ficava mais segura a ferramenta. E a gente vê que cada ferramenta dessa, cada machado tem um formato diferenciado, porque cada um é de uma tribo diferente. E eles faziam cortes na madeira para tornar a sua ferramenta mais bonita. Do lado esquerdo estão instrumentos que serviam para tratar animais, limpar peixe, escamar peixe, por exemplo. E todos os instrumentos são feitos com muita beleza. Eles usavam a beleza em tudo que eles faziam. Era um povo altamente artístico e era um povo ecológico. Ele tinha uma mentalidade completamente diferente do navegante que chegou, do europeu que chegou nestas terras. Ele tinha uma mentalidade ecológica. Como é que isso funcionava naquele tempo ecológico? Sim, hoje o nome é ecológico, mas na época era uma mentalidade pura, uma mentalidade que preservava a natureza, que respeitava a natureza. Eles ficavam durante algum tempo, eram povos nômades. Nômade significa que eles andavam de um lugar para o outro, eles não tinham uma casa fixa. Então eles se estabeleciam num lugar e começavam a cuidar da plantação deles, da roça deles. E ali eles derrubavam a árvore daquele local para fazer sua roça e suas ocas, suas casas. Só que depois de um tempo a terra fica saturada e eles sabiam disso e respeitavam a terra, partiam para outro lugar e permitiam que aquela terra se regenerasse, que a natureza tomasse conta dela de novo, que as árvores crescessem outra vez. Então era uma maneira ecológica de lidar com a natureza, o que nós até hoje não aprendemos. E aqui nós vemos as armas desses primeiros brasileiros. Aqui na direita a gente vê os arcos e flechas. Eram feitos de madeira e as pontas com pedra polida. Eram usados para caçar e, logicamente, para se defender também, porque muitas vezes existia rivalidade entre as nações que estavam aqui no Brasil, entre as nações desses primeiros brasileiros. E essas armas, elas eram letais. Muitas vezes eles usavam venenos na ponta das setas, elas eram letais, principalmente para caça. Porque quando eles caçavam, eles queriam capturar o animal, porque era uma necessidade alimentar, né? Então, elas eram armas letais. Mas aqui ao lado a gente vê as armas dos portugueses. Eram de metal, porque os portugueses já dominavam o metal. Conheciam o ouro, conheciam o ferro, conheciam a prata. E a gente vê que são armas mais agressivas e bastante defensivas. O colete que eles botavam no torso, no peito, esse colete servia para defendê-los contra as punhaladas e as espadas. O capacete servia para proteger a cabeça de pancadas e também de balas, talvez. E a espada era muito afiada, era uma arma muito mortal. Então a gente vê a diferença entre as culturas, né? Um povo mais pacífico e um povo mais agressivo, usando a arma com maior agressividade. Aqui aparece uma cena do manto tupinambá. Esse é o manto tupinambá. No meio da cena, vemos 3 pessoas vestindo esse manto tupinambá. Era um manto feito de penas de guará, penas vermelhas de guará. E esse manto tinha um poder dentro da religião deles. Essas 3 pessoas que estão no centro da cena são os pajés. Os pajés eram os padres e os médicos da tribo. Ainda são até hoje. As tribos, apesar da invasão cultural, da medicina e da religião está invadindo a tribo desses primeiros brasileiros, dos descendentes desses primeiros brasileiros, ainda existe a cultura da pagelança, de você curar o físico e o espírito através de rituais. E esse manto tupinambá, ele era tecido com penas vermelhas de guará. E segundo esse autor, é uma das belas e raras, valiosas peças da cultura material dos povos indígenas do Brasil. Era utilizado por pajés durante alguns rituais, como se pode ver na imagem colorida de Debray. Debray foi um ilustrador europeu do século XVI e XVII. Ele fazia essas ilustrações através dos relatos dos primeiros navegantes que tiveram aqui no Brasil, os primeiros cronistas. No caso, foi Jean de Larry, da França,
Randstaden da Alemanha. E eles narravam o que eles viam aqui sobre os índios brasileiros, o que eles faziam e como eles eram e como eles se comportavam. E Debré fazia as ilustrações a partir desses relatos. Então, essa imagem do manto tupinambá foi feita por Debré no século XVI. E esse manto tupinambá, não existe mais nenhum modelo dele aqui, mas existem 5 pelo mundo, porque além de levar o pau-brasil, os portugueses e os outros estrangeiros que aqui estiveram, como alemães, holandeses e franceses, levavam também as peças que os indígenas faziam, essas peças belíssimas de pena que os índios faziam, levava também as aves plumárias do Brasil, além dos índios também, porque as pessoas da Europa tinham muita curiosidade para saber como era esse povo que estava aqui, que já existia, que estava aqui quando eles chegaram. E alguns índios foram levados para a Europa, alguns voltaram e muitos nunca voltaram. E aqui nós temos um exemplo de outra arte indígena, de plumária, que são os cocares. Esses cocares, cada um é de uma nação diferenciada. São várias nações representadas. E esses cocares serviam de enfeites e contam também os cronistas daquele período que eles usavam esses colares na guerra. Provavelmente servia para diferenciar um oponente do outro, né? Como os uniformes dos militares hoje e durante todo o tempo serviram para diferenciar. Aqui nós temos um outro modelo dessa arte plumária, só que é um modelo atual, um modelo contemporâneo. É um cocá e os brincos e colares da mãe do índiozinho, ou indiazinha talvez, né? Então, o que a gente pode ver com isso? Que o legado dos primeiros brasileiros, dos indígenas, o povo que estava aqui, indígena significa o povo que nasce, que está no lugar quando um invasor chega. A cultura desses indígenas está forte ainda na nossa cultura. Como é que a gente sabe disso? Por quê? Você conhece a tribo de índio aqui de João Pessoa, né? Então, as tribos de índios, quando a gente vê elas desfilando no carnaval, elas estão paramentadas com colares e penas. E tudo isso veio da cultura indígena. As escolas de samba, que desfilam tanto aqui quanto em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros estados, também usam essas penas para se paramentar, para se enfeitarem para esses desfiles. A gente tem também essa tradição no norte do país, tantas tribos indígenas do Maranhão também, que a gente vê. Tem a cultura de Parintins também, que eles usam aquela cultura do boi, e as pessoas que desfilam na festa do boi de Parintins são pessoas paramentadas também de pena, que dançam como indígenas. Então essa cultura está fortemente impregnada no nosso país, porque foi uma cultura forte que ficou, apesar desse povo ter sido dizimado. Aqui a gente vê, mais uma vez, uma imagem de Debré. Debré, ele ilustrava o texto dos primeiros navegantes, dos primeiros cronistas. E provavelmente aqui a gente está vendo um cacique todo enfeitado com colares, enfeitado com penas, com a pele pintada. Aqui uma outra característica da arte indígena é a pintura do corpo. E eles usavam e usam ainda hoje muito a pintura do corpo. E aí a gente imagina que esses dois personagens, o europeu e o primeiro brasileiro, estão negociando, provavelmente, o trabalho dos outros indígenas. O que eles faziam? Quando uma caravela chegava aqui a título de comércio, eram os indígenas que iam para a floresta cortar o pau-brasil. E eles davam, em troca do trabalho desses indígenas, ferramentas como facões, machados e também bugigangas, como miçangas, e vidrilhinhos e espelhos, que os indígenas, como eram povos muito artísticos e muito vaidosos, eles adoravam aquelas miçanguinhas para fazer colares, para fazer pulseiras, para fazer brincos, para se enfeitar, como a gente vê aqui na perna do índio. Sementes, como eles usam até hoje, né? Sementes de frutas, e juntavam as miçanguinhas a essas sementes.
Aqui nessa outra cena a gente vê uma cena muito característica. Debray ele falou dessa cena como os índios usavam, manipulavam a cana-de-açúcar. Mas isso não é verdade, porque não eram os índios. A gente vê que esse moedor, essa moema, esse caldeirão no fogo, um caldeirão de metal no fogo, eram instrumentos da cultura europeia e não da cultura indígena. E a gente vê aqui uma ilustração do índio sendo escravizado pelo europeu, que foi a primeira tentativa de escravidão no nosso país, foi a do indígena, no nosso país e em toda a América. Só que o indígena, ele não era ninguém deve aceitar a escravidão de maneira nenhuma. E o indígena não aceitava. Quando colocavam ele numa condição de escravo, ele se rebelava ou então morria de tristeza. E, logicamente, ele não se adaptou à escravidão e o europeu foi obrigado a tentar escravizar outros povos, outras pessoas. E eles escolheram o africano. E, trazendo esse africano para o Brasil, eles começaram a guerrear contra esses indígenas, porque os indígenas estavam na terra, a terra era deles e é até hoje, a terra é do índio que estava aqui e ainda continua no seu pedaço de terra. Então, eles guerreavam contra esses indígenas. A consequência dessa guerra foi o extermínio, praticamente, de muitas nações indígenas. A gente vê aqui várias tribos nessa ilustração. E essas tribos, todas elas foram exterminadas. Não existe mais representantes dessas tribos aqui no Nordeste. Aqui a gente vê exemplos de cerâmica indígena. Aqui também, cerâmica Caldwell. O Caldwell é um povo originário do Mato Grosso. E ele usava muito essas decorações em sua cerâmica e ele trabalha muito com a cor. A cerâmica Caldwell tem uma cor muito bonita. E a gente vê na ilustração ao lado são os índios Caldwells. Eles estão com os corpos pintados e eles usam o cavalo. Eles usavam o cavalo com uma maestria incrível na guerra. A gente vê que eles estão escondidos do lado do cavalo e dessa maneira era difícil para o inimigo a conseguir atingi-los. E com essas flechas, com essas setas grandes, eles conseguiam atingir facilmente o inimigo. Aqui a gente vê a cerâmica Caldwell, que é uma cerâmica muito rica. Eles produzem tanto objetos utilitários quanto também objetos para decoração. E a gente vê que ela tem uma combinação de cor muito bonita. Lá em Mato Grosso do Sul, você pode chegar que você encontre muitas lojas, quando você chega, você encontra muita loja para comprar essa cerâmica Caldwell, que são os índios de lá que fabricam. E ao lado a gente tem modelos de pintura corporal. A gente vê que essa cerâmica, essa pintura, eles usam muito elementos geométricos. Que a cerâmica indígena e a pintura corporal elas eram feitas a partir desses motivos geométricos. E eles fazem várias combinações com esses motivos e dificilmente você encontra uma repetição. Eles sempre estão combinando de maneira com a criatividade incrível, de maneira que eles formam novos motivos e novas decorações. Aqui a gente vê uma outra cerâmica típica de indígenas brasileiros, que é a cerâmica marajoara. A gente vê também que os motivos decorativos são geométricos. A cerâmica marajoara é uma cerâmica muito conhecida no Brasil. Todo mundo, quando vê, já sabe. Eu sei que é marajoara, porque ela é facilmente reconhecível, assim como a Caldwell, só que a Caldwell é menos conhecida. E a cerâmica marajoara, ela é também uma cerâmica utilitária. Alguns objetos são decorativos, mas em geral a arte do índio brasileiro, do indígena, do primeiro brasileiro que estava aqui nesta terra, era uma arte que voltava para a utilidade. A pintura corporal tinha utilidades cerimoniais, a cerâmica tinha a utilidade de ser usada na cozinha, no dia a dia do indígena. E também a decoração, os enfeites de pena tinham utilidade de servir para a guerra ou então para as cerimônias religiosas,
cerimônias da tribo. E também as armas eram utilitárias. Então, era uma arte que tinha esse caráter utilitário. Tinha esse caráter utilitário. E os índios tinham essa habilidade de fazer sempre algo diferente. Se você for procurar a cerâmica maraujoara, você vai ver que não existe uma peça idêntica à outra. Todas elas têm motivos diferenciados. E aqui eu termino com um texto que eu comecei do índio contemporâneo nosso, do Davi, nosso contemporâneo, porque esse texto ele representa ainda o que acontece hoje. Os garimpeiros e os fazendeiros invadindo a terra do índio para tomar essa terra e exterminar esse povo valoroso. Esse primeiro brasileiro que é dono desta terra, mas que ninguém nega, que todo mundo nega esse direito a ele. E eu vou pedir para vocês que vocês façam uma atividade, que vocês peguem o estilo da cerâmica Caldwell ou da cerâmica marajoara e façam um desenho, mesclando esses elementos no seu desenho, decorando esse desenho com os elementos geométricos dessas cerâmicas, de uma ou de outra, ou pode usar também os motivos das duas. Muito obrigada e fiquem com Deus.